Olha o que a gente vai fazer hoje. Que lindeza! Um cestinho, um suplá curvinho. Nossa, muito lindo. Isso vai para a mesa, isso vai para o seu escritório, para colocar coisinhas, para onde você quiser. E hoje eu vou ensinar a fazer esse, mas vou deixar na descrição do vídeo as medidas para o jogo completo. Um jogo com 3. Esse aqui é o menor, um pouco maior e o outro maior, porque aí você vai ter um kit completo para vender, ou para oferecer, ou para presentear. Mas você vai ter, não é porque essa peça, só ela, apesar de linda, é pouco. Mas a hora que você coloca mais duas, valoriza. Engraçado, né? Um detalhe faz diferença. Eu sou Maria Antônia e esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Aqui eu falo sobre patchwork, aproveitamento de micro retalhos ao tamanhozinho, costura criativa e, se você gosta desse assunto, fica aqui com a gente, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Eu acredito que você vai gostar, tem muita coisa legal. Nós vamos fazer um kit com 3 cestinhos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na forma como eu vou fazer a caixinha de leite. Pelo seguinte, eu vou deixar as medidas das outras, essa aqui é pequena, eu vou deixar a medida de todas aqui na descrição do vídeo, com a medida da caixinha de leite, que tem 2 tamanhos. Ela tem, de um lado, 2 centímetros e do outro vai variar conforme o tamanho do cestinho. Então, presta bem atenção, porque aí vai ficar fácil de você entender e fazer igualzinho. Esse aqui a gente fez junto na aula passada e para quem não assistiu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder assistir, porque essa padronagem ela é muito gostosa de fazer, é uma forma ótima de aproveitar retalhos, então vale a pena. O nome dela é interessante, é Chip Potato, quer dizer batata frita. Para fazer essa cestinha, você vai precisar do tecido principal. Eu estou usando o patchwork que eu fiz já no estruturador. E como estruturador, eu estou usando o nylon dublado. E um tecido para a parte de baixo. E precisa ser, a medida vai estar aqui, como eu já falei antes, a medida vai estar na descrição do vídeo. Mas é preciso que você trabalhe com um quadrado bem certinho, porque a hora que você dobrar dessa forma, ele vai ficar todo encaixadinho. Se tiver diferença de tamanho de um lado para o outro, não vai dar certo e vai complicar na hora da caixinha de leite. Então, nós vamos trabalhar com 3 tamanhos diferentes. Esse aqui é o menor. Esse quadrado aqui tem 22 centímetros. Você vai dobrar dessa forma, formando um triângulo. E nessa parte, você vai colocar um tamanho maior. Para esse aqui, a gente vai trabalhar com 6 centímetros. Você marca e aqui na lateral, você vai marcar 2 centímetros. Em todos os tamanhos, a medida dos 2 centímetros vai ser a mesma, só vai mudar esse comprimento maior. E vai estar lá na descrição do vídeo. Por isso que eu estou falando para prestar bastante atenção nessa parte, que é a mais importante. Marquei, vou passar uma costura, aqui com ponto normal, vou fazer do outro lado, mesma coisa. 2 centímetros aqui na lateral e 6 aqui no meio. Agora você vai fazer a mesma coisa nos outros lados. Olha, já está tomando formato. Muito lindo, né? Aqui você vai fazer a mesma coisa. Aliás, se você quiser marcar antes de costurar, para ficar um pouquinho mais fácil, pode. É porque tem horas que eu sou meio afobadinha, fico doida para ver o resultado. No forro eu vou fazer diferente, tá? Vou fazer que nem uma pessoa normal faria. Marcar primeiro, depois costurar. Você nunca viu uma peça tão simples de fazer, tão charmosa. Olha isso. Vamos fazer esse aqui da forma que eu deveria ter feito desde o começo? Aqui eu estou fazendo direitinho, sem afobação. Marca um lado, marca o outro, vira e faz a mesma coisa. E está praticamente pronto.
Pensa numa peça simples e linda. Na hora de emendar, você vai encaixar direitinho. Aí é legal colocar clips para ficar bem certinho, né? Trabalho tão fofo desses. Coloca uma costura para cada lado. Aqui faz a mesma coisa. Encaixa bem a pence. Essa pontinha fica mesmo. Depois vai lá para dentro. Encaixa a pence bem encaixadinho. Coloca uma costura para cada lado, porque apesar do tecido principal ser muito mais grosso, quando você coloca uma para cada lado, sempre dá uma aliviada no bololô. E vamos deixar uma parte sem costurar, né? Para poder desvirar. Vamos lá. Eu sempre gosto de deixar uma parte maior. Eu detesto desvirar as coisas no meio do aperto. Aqui é margem de costura, tá, gente? Vai acertando, colocando tudo no lugar e chegamos no final. Agora a gente corta esses biquinhos, parece asinha de gaivota. Ai, ai, que lindeza. Cortou os biquinhos, só desvirar, vincar bem e passar uma costura fechando a peça toda. Eu estou usando na canelinha linha branca por causa dos coraçõezinhos. Mas em cima eu estou usando uma linha cinza pelo seguinte: o cinza claro, ou então o bege claro, são duas linhas que combinam com praticamente tudo. Então, para não ficar comprando um cone de linha de cada cor, porque a gente acaba não usando, eu prefiro fazer isso. Na verdade, quando eu comecei, que eu ficava comprando linha colorida, agora eu tenho linha colorida até hoje e linha apodrece. A gente não pode esse negócio de, vou guardar, bobagem, porque ela apodrece. Então, esse negócio de armazenar linha não é a melhor opção. Antes de passar, eu vou acertar a costura, vou colocar clips, para ficar tudo bem certinho. Então, voltando à questão da linha. Se você tem um ateliê, o ideal é que você não gaste demais. Não pode perder qualidade, mas tem que evitar gastar de forma desnecessária. Então, eu aprendi da seguinte forma. Depois de apanhar, né? Depois de gastar dinheiro com linha de tudo quanto era cor e ficar trocando cor na hora de costurar, uma chatice. Eu passei a usar cinza clarinho, mas bem clarinho, gelo praticamente, bege clarinho também, praticamente aquele off-white, né? Eu sempre tenho uma branca, porque se você trabalhar com branco, você tem. E aí eu tinha azul marinho, preta e vermelha. Pronto, diminuir aquela infinidade de cores para essas 5 cores. Colocar o ponto de pesponto e eu vou fazer essa costura bem na beiradinha, porque é para segurar aquela parte da abertura, para fechar a abertura. Então, voltando à questão da linha, essa questão da linha, ela é muito interessante. E se você fizer, você vai ver que você vai gastar muito menos, você não vai perder linha, que já aconteceu comigo, de eu ir costurar e a linha já está podre de tanto tempo esperando. E agora eu estou usando as coloridas só para unir retalho, porque não aparece mesmo. Mas para costurar, para pesponto, são sempre as mesmas. Com isso você vai investir menos, não é gastar, é investir, né? Você vai investir menos, você investindo menos e ganhando a mesma coisa, seu lucro vai aumentar. E vai aumentar em termos de tempo, pelo seguinte: quando você não precisa ficar trocando linha toda hora, o seu tempo rende. São aqueles detalhes que parecem bobagem, mas que fazem diferença. Nosso cestinho está pronto. Agora eu vou preparar os outros 2. Olha isso. Olha, é assim. Que lindeza esse cestinho. Olha que lindeza que ficou, gente. Adorei, adorei. Imagina um trio, que coisa mais linda. Porque é o seguinte, se você apresenta essa peça, só uma, ela é linda.
mas tá pobrinha. Mas a hora que você coloca 3, um kit com 3, um de cada tamanho, valorizou rápido. Muito linda. Agora tem uma coisa que aconteceu que vocês precisam saber. Essa aqui foi a peça piloto, né? Eu não tinha feito ainda. E eu entendi o seguinte depois de pronta, porque depois da primeira a gente sempre aperfeiçoa, né? A gente faz a primeira e a segunda já sai muito melhor. A questão é a seguinte, aqui ela tá linda, dá para deixar assim. Mas como nós adoramos a perfeição, o ideal é que essa parte curva, a parte de cima, tenha 1 centímetro a menos, porque aí ela vai ficar bem justinha. Essa aqui está perfeita, olha, está justinha. Mas essa aqui ficou um pouquinho assim, sobrando. Se você quiser fazer assim, não dá para perceber, mas dá para melhorar. Tudo que a gente pode melhorar vale a pena, né? Então, é igual forro de necessaire. Quando você tira 1 centímetro no forro, ele encaixa justinho. Isso aqui é da mesma forma, e a próxima eu já vou fazer tirando 1 centímetro nessa parte aqui, com certeza vai ficar perfeita. Gostaram? Eu amei. Vou fazer o kit e vou usar aqui em casa. Vai para a cozinha, porque isso aqui numa mesa com coisinhas. Adorei. Sabe o que eu estou achando? O que eu estou pensando? Isso aqui é legal, né? Você pode colocar, sabe, quando você chega em casa, coloca as coisas, chave, não sei o que e tal. Mas eu estou imaginando isso aqui como um suplá para um bowl, uma tigela. Você coloca isso em vez de um prato, com uma tigela. Olha que lindo, gente. Fala sério. Vamos inovar. Então, se tiver ficado dúvida, deixa um recado, deixa um comentário aqui para mim. Quando vocês comentam, o YouTube entende que vocês estão gostando de mim. E aí ele tanto me apresenta para outras pessoas, como sempre que tiver vídeo novo, eles te avisam, além do sininho, claro, né? Então, deixa um comentário para mim que eu adoro e eu respondo todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!